Oi gente, meu nome é Paula Maia e hoje eu tô aqui para falar sobre 5 coisas que podem ajudar você a manter o seu cabelo tratado mesmo fazendo natação. Vem comigo! Primeira dica, gente, sempre passe um óleo no cabelo antes de nadar. Ah, Paula, mas eu tô com a vai escorregar. Cara, vai por mim que é tiro e queda, tá? Um óleo não pode ser um óleo de origem mineral, tá? E eu vou explicar mais pra frente por quê. Mas é ideal que seja um óleo vegetal, um óleo finalizador que você usa no seu cabelo. Eu normalmente uso esse aqui, que é enriquecido com argan e girassol. Ele é muito levinho. Eu gosto bastante do resultado dele, porque ele é muito levinho e a touca não fica escorregando por conta dele. Então eu faço de forma bem generosa nas pontas e no comprimento do cabelo, não muito na raiz, mas no comprimento do cabelo. Por quê, Paulo? Porque o nosso fio, ele enche de água, né, quando a gente entra na piscina, só que óleo e água não se misturam. Então você forma ali uma camada protetora no seu cabelo e aí essa água com cloro não vai entrar na sua fibra capilar, porque ela tá ali com o óleo impedindo. Ao sair da piscina, antes de você lavar o seu cabelo, se você tem essa rotina de lavar o cabelo com shampoo, é muito importante que você sempre passe uma máscara de tratamento ou um condicionador antes do shampoo. Faça um procedimento aí pré-shampoo. Por quê? O cloro já é muito agressivo para o cabelo. E a maioria dos shampoos tem uma substância chamada sulfato. E essa substância, ela é altamente limpante, mas ela também resseca muitos fios. Principalmente para quem tem cabelo cacheado, ela tira toda a oleosidade do nosso cabelo. E quem tem cabelo crespo, cacheado, já não tem muito essa oleosidade, tá? Então a gente evita, com esse procedimento, a gente evita esse encontro. A gente entra ali no meio, a gente evita essa agressão combinada, né? Cloro mais sulfato. Então você neutraliza aí nesse momento com essa ação, você passa essa máscara de tratamento, esse creme, deixa agir por uns 3 minutos no mínimo, o ideal seria uns 15 minutos, deixa agir por 3 minutos no mínimo e aí sim você enxágua, depois e lava, condiciona, faz a sua rotina comum. Se você tomar banho no clube, passar esse creme e deixar para lavar em casa, melhor ainda, tá? Mas evita cloro direto shampoo, que aí você tá detonando seu cabelo. A terceira dica é, visto que os shampoos com essa propriedade, o sulfato, ela agride muito o cabelo, também é uma dica bem legal você substituir aí esse shampoo com sulfato por shampoos sem sulfato, tá? Por exemplo, a maioria dos shampoos para bebês, tipo Johnson Baby, aquele azulzinho, não tem essa propriedade, esse sulfato mais agressivo. Alguns shampoos específicos também não tem. Então, se você puder substituir esse shampoo com sulfato por um que não tenha, isso vai ajudar muito o seu cabelo também, né? Porque vai evitar essa agressão. Uma coisa muito importante se dizer é, para você usar o shampoo sem sulfato, você tem que olhar a nossa quarta dica. A quarta dica é a seguinte, você pesquisar aí um pouco e adentrar um pouco na técnica no pull, low pull. O que são essas técnicas? Na verdade, a maioria dos cosméticos contém umas substâncias que elas não são benéficas para o nosso cabelo, né? Elas mascaram o resultado final do nosso cabelo. E para eu usar um shampoo sem sulfato ou fazer a técnica no pull, low pull, eu não posso usar cremes, itens no cabelo, cosméticos no cabelo que contenham parafina, petrolato, óleo mineral, porque essas substâncias elas só são tiradas com sulfato e o sulfato agride um pouco o cabelo. E se eu passar a usar o shampoo sem sulfato e continuar usando produtos que tenham parafina, petrolato, essas coisas todas, eu vou lavar o cabelo, ela não vai tirar essas substâncias e você vai achar aí que não deu resultado.
Eu, por exemplo, como eu faço uma técnica no pool, eu durante a semana, na natação, eu não passo às vezes shampoo no cabelo, eu limpo com o condicionador. Tudo isso porque eu não uso produtos com parafina, petrolato, óleo mineral, então o meu cabelo ele responde a esse tratamento, a essa limpeza condicionante com o condicionador. Mas aí temos que fazer um outro vídeo explicando melhor a técnica. Faço um cronograma capilar. Eu tô ainda em processo de adaptação do meu cronograma e assim que eu tiver resultados eficazes, suficientes, eu gravo um vídeo aqui mostrando passo a passo para vocês. Mas cronograma capilar nada mais é que você busca um equilíbrio para as necessidades do seu cabelo, entre hidratação, nutrição e reconstrução. Alguns cabelos precisam mais de reconstrução do que outros, alguns mais nutrições do que outros. Existem vários vídeos na internet explicando sobre o cronograma capilar e o ideal é cada um achar o seu, mas que faça esse cronograma todo mês, bonitinho, toda semana, toda ali de 3 em 3 dias, para que você tenha esse resultado e recupere a parte mais deficiente aí do seu cabelo. Com o decorrer do tempo, seu cronograma altera, porque às vezes você não precisa tanto de reconstrução, é mais nutrição e vice-versa. Então, é uma etapa bem legal de se fazer, você buscar um cronograma capilar para o seu cabelo. Então, gente, as dicas de hoje foram essas. Recapitulando, óleo no cabelo antes de nadar, shampoo só depois de passar um creme de tratamento. O 3 foi um shampoo sem sulfato. 4, conhecer a técnica no pull-up. E 5º, cronograma capilar. Tá? Com essas dicas eu tenho certeza que seu cabelo vai ficar ok. Alguns métodos que eu falei aqui, 3 deles são novos pra mim, tá? Porque tive até perguntas sobre como fazer e eram de pessoas que faziam botox, tá? Antes eu fazia botox, muito tempo eu usava aí o cabelo alisado, então saía da natação, fazia prancha e tudo mais. E as primeiras 2 dicas, elas já ajudam bastante a você manter o seu cabelo ok, tá? Ela já vai te dar um suporte legal. Mas pra ficar 100%, se você fizer as outras 3 dicas, eu te garanto que os resultados serão potencializados. É isso, a minha dica de hoje é essa. Um beijo, qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo, tá? Que eu respondo, procurar fazer novos vídeos pra vocês. Não parem de nadar, nadar é muito bom, é relaxante, é maravilhoso. E se você gostou do vídeo, deixa seu gostei pra gente, tá? Por favor, se inscreve aqui no canal. E é isso aí, até a próxima. Beijo!